Oi, gente, retornei para darmos sequência ao assunto concordância. Vimos no vídeo anterior concordância nominal. Nesse vídeo, nós vamos começar a ver a regência verbal. Bora lá? Bom, vamos começar entendendo o que é concordância verbal. O nome já diz, ó, concordância, concordar, verbal com o verbo. Então, é a conformidade do verbo, é a concordância desse verbo com o seu sujeito e número e pessoa, ou seja, o verbo vai concordar com o sujeito e número e pessoa. Vamos ver na prática. A Nação Verde seria o 7º maior país do mundo. Quem é o sujeito aqui? Quem seria o 7º maior país do mundo? O sujeito está aqui, ó. A Nação Verde, certo? O restante aí é o meu predicado. Então, dentro desse sujeito, quem é o núcleo? Quem é a palavra mais importante? O substantivo, né? Sabemos que o núcleo é o substantivo. Nação, ó. Meu substantivo aqui, ó. Nação. A e verde são adjuntos adnominais. Meu núcleo está aqui, ó, a nação. É com ele que nós temos que fazer a concordância. A nação. Estamos falando de que pessoa? A nação, ela. Terceira pessoa do singular. Então, o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular, ó. A Nação Verde seria o 7º maior país do mundo. Ela seria. Entenderam? Outro exemplo. As florestas ocupam grande parte do território. Quem ocupa grande parte do território? As florestas. Meu sujeito está aqui. Quem é o meu núcleo? Florestas, o substantivo florestas. Ó, estou falando delas, né? Terceira pessoa do plural, elas. Então, o verbo tem que concordar na terceira pessoa do plural. Elas ocupam. A menina e seu irmão estudam perto de casa. Quem estudam perto de casa? A menina e seu irmão. Ah, eu tenho um sujeito composto, 2 núcleos, olha aqui. Menina, irmão. 2 núcleos. Então, a menina e o seu irmão, que pessoa, hein? Qual o pronome pessoal aí que eu posso, pronome pessoal reto, que eu posso substituir por menina e seu irmão? Eles, não é isso? Eles estudam perto de casa. Eles, terceira pessoa do plural. Então, a regra geral é essa. O verbo concorda em número e pessoa com o seu sujeito. Vamos ver as regras especiais. Primeira, quando eu tenho sujeito composto, posposto ao verbo, ou seja, a frase não estará na ordem direta. O sujeito virá depois do verbo. Eu primeiro coloco o verbo, depois eu coloco o sujeito. E ele é um sujeito composto. O que nós podemos fazer? Vamos ver. Viajaram o pai e os filhos. Viajaram o pai e os filhos. O que eu quis dizer? Eles viajaram. Então, eu fiz a concordância com os dois, ó, o pai e os filhos. Mas eu também tenho a possibilidade de concordar com o mais próximo. Olha aqui. Viajou o pai e os filhos. Viajou ele, terceira pessoa do singular. Então, eu concordei com o mais próximo aqui, ó, o pai, tá? Então, em cima, você concordou com os dois. Viajaram o pai e os filhos, eles. Viajou o pai e os filhos, ele. Concordei com o mais próximo, tá? 2 possibilidades, as 2 igualmente corretas. Bom, isso também vai acontecer na gradação de ideias. Olhem aqui o exemplo. Aquele sofrimento, aquela dor, aquela agonia dilacerava-lhe ou dilaceravam-lhe. Por quê, gente? Aquele sofrimento, aquela dor, aquela agonia são ideias que têm aí um mesmo valor semântico, só com graus de intensidade maiores, né? Sofrimento, uma dor pequenininha, digamos assim, né? Aquela dor já aumentou um pouquinho, aquela agonia, exagerei na minha dor. Então, na verdade, é uma mesma ideia em graus diferentes. Isso é gradação, pode ser para mais ou para menos. Então, é como se fosse assim, ela está falando de um mesmo sentimento, ela está falando de uma mesma dor, tá? Só em graus diferentes. É isso, tá? Como se fosse uma mesma palavra, digamos assim, não a palavra, né? O mesmo sentido da palavra em graus distintos. Então, a gente tem aí uma gradação.
E aí você pode concordar no singular, porque seria o quê? Ah, é uma mesma coisa, só em graus diferentes. Então, eu deixo no singular. Ou você faz a concordância gramatical com a gramática. A gramática diz o quê? Eu tenho 3 núcleos aqui, ó. Sofrimento, né? O primeiro núcleo está aqui, sofrimento. Eu tenho o núcleo dor e eu tenho o núcleo agonia. Então, ó, eu tenho 3 núcleos, eu estou falando de um sujeito composto, correto? Então, eu posso concordar com a gramática, sujeito composto, verbo no plural. Certinho? Eles, né? Eles dilaceravam-lhe. Ou então, eu concordo com a ideia de que é tudo um sentimento só. Então, ó, esse sentimento dilacerava-lhe no singular, ele, tá bom? Então, gradação, 2 possibilidades, singular ou plural. Próximo slide. Sujeito composto cujos elementos ligam-se pela conjunção ou. Gente, vai depender. Se eu tiver a ideia de exclusão, ou seja, só posso um, o verbo no singular. Se eu tiver a ideia do tanto faz, pode ser as duas coisas, verbo no plural. Vamos ver na prática isso. O filho ou o marido irá, pois só é permitido levar um convidado. Observaram? Ela só pode levar um convidado. Então, a ideia é de exclusão. Ou o filho ou o marido, um vai ficar de fora. Então, na verdade, quando eu tenho essa ideia de exclusão, olha aqui o verbo, ó. O filho ou o marido irá, um só irá. Mas, olha embaixo, meu filho ou meu marido podem vir me buscar. Ó, tanto faz, pode ser um ou outro, como pode também os dois irem juntos. Então, eles podem vir me buscar, tanto faz. Quando tiver essa ideia do tanto faz, de adição, pode ser os dois, você coloca o verbo no plural, concordando com a ideia de pode ser os dois, tá? Então, ideia de exclusão, verbo no singular. Ideia de adição, do tanto faz. Ideia aqui, verbo no plural, tá? Nesse exemplo aí, verbo no plural. Núcleos do sujeito sinônimos ou quase. Eu digo que é bem parecido com a ideia da gradação, tá? Então, olha aqui. A tristeza e o desalento levou as lágrimas. Tristeza, desalento, são ali sinônimos, né? Sentimentos parecidos. Então, gente, você pode deixar no singular como a mesma explicação da gradação. Ah, é uma mesma coisa. Usou 2 termos para falar de um mesmo sentimento. Aí eu concordei com a ideia aqui, né? Deixei no singular. Ou eu concordo no plural, ó, levaram-no as lágrimas. Ou eu concordo no plural com a ideia gramatical de que eu tenho 2 núcleos, ó, tristeza, desalento, certo? Eu tenho 2 núcleos, então eu posso fazer as 2 concordâncias, ou com a ideia de que é uma mesma coisa, deixo no singular, ou então levo para o plural fazendo a concordância gramatical. 2 substantivos, certo? E aí concordei com o sujeito composto. A instabilidade e a incerteza caracterizavam o seu comportamento. Poderia usar também caracterizava. A instabilidade e incerteza são sinônimos. Então, ó, eu posso colocar o verbo no plural, concordando aí com o sujeito composto, 2 núcleos, ou eu posso deixar esse verbo no singular com a ideia de que eu estou falando de um único sentimento. Usei 2 palavras para me referir a um único sentimento. É isso, tá? Resumindo, vamos lá. Sujeito composto finalizado por tudo, nada, nenhum, ninguém, cada qual, cada um, são pronomes indefinidos. Vamos ver como é que fica isso, ó. Tios, tias, irmãos, cada um fez o possível para comparecer ao evento. Observaram? Com quem que eu fiz a concordância? Eu fiz a concordância com cada um. Na verdade, gente, o sujeito está aqui, ó. Tios, tias, irmãos, tá? Sujeito está aqui, mas é com ele que eu concordo? Não. Eu concordo com esse aposto aqui, ó. Cada um é um aposto, que retoma tios, tias, irmãos. É com o aposto que eu faço a concordância, tá? Cada um fez o possível para comparecer ao evento. Olha embaixo, os cadernos, os lápis, os estojos, tudo lembrava os tempos de escola. Quem é o meu sujeito? Os cadernos, os lápis, os estojos. O sujeito está aqui.
Eu tenho 3 núcleos, observaram? Sujeito composto. Porém, eu tenho um aposto que resume esse sujeito no pronome indefinido aqui tudo. Tudo o quê? Os cadernos, os lápis, os estojos. Então, gente, quando eu tenho esse aposto resumidor, é com ele que eu concordo. Ó. Tudo lembrava os tempos da escola, certo? Então, atenção a isso. O sujeito aqui, ele é composto, mas o verbo, nesse caso, vai concordar com o aposto resumidor. Sujeito formado por nomes que só tem no plural. O que a gente faz? Bom, se esse nome só tem no plural, depende do artigo. É com o artigo que eu concordo. Olha aqui. Os Estados Unidos ficaram em segundo lugar no quadro de medalhas. Os Estados Unidos. Usei o artigo? Concordei no plural. Ó. Se eu não tivesse esse artigo, se eu dissesse o seguinte, ó, Estados Unidos em segundo lugar no quadro de medalhas, como que eu ia completar aí com o verbo? Estados Unidos ficou em segundo lugar, certo? Então, se tiver o artigo, concorda com o artigo. Se não tiver o artigo, deixa no singular. Olha embaixo. O Amazonas é um rio muito extenso. Amazonas, o nome do rio, eu uso no plural, correto? Mas, olha aqui, eu usei o artigo no singular, fazendo a concordância com a ideia de que eu estou me referindo ao rio. Então, ó, o Amazonas é verbo no singular. Ah, professora, e se não tivesse aí o outro, tivesse Amazonas? Mesma coisa. Amazonas é um rio muito extenso. Por quê? Nesses casos, é com o artigo que concordamos. Se não tiver artigo, deixa no singular. Olha embaixo. Vassouras localiza-se a pouco mais de 100 quilômetros do rio. Vassouras. Então, concordei com a ideia de que eu estou falando de um município, né? Um único lugar. Então, deixei aqui no singular. Ah, e se eu usasse aqui as vassouras? Aí eu teria que colocar localizam-se, embora sabemos que não admite aí o artigo. Só se tivesse um adjunto adnominal, né? As vassouras da minha infância. Aí sim. Vou dar um outro exemplo aqui que é fácil de perceber o que eu estou falando. Minas Gerais, por exemplo. Minas Gerais é um estado maravilhoso. Minas Gerais é. Aí eu digo assim, ó. As Minas Gerais da minha vida, as Minas Gerais dos meus sonhos, as Minas Gerais da minha infância, fazem. Por quê? Eu concordei com o artigo, as Minas Gerais, certo? Normalmente é quando vem determinado que você, com um adjunto adnominal, né, determinando esse lugar, que você faz essa bendita concordância, correto? Sujeito formados pelo pronome que, gente, olha lá, vamos ver aí, ó, relativo que. Fui eu que paguei as contas. Olha, deixa eu apagar isso aqui que eu risquei demais aqui. Fui eu que paguei. Reparem, paguei. Concordou com o pronome pessoal que veio antes do relativo que, ó. Fui eu fui, correto? O verbo que concordou com eu. Aí eu tenho, ó, paguei as contas. Eu paguei as contas, concordei com eu. Então, você vai concordar, fazer a concordância com o pronome pessoal que vier antes desse relativo. Olha embaixo. Foram eles que pagaram a conta, ó. Eles, olha aqui, eles pagaram, tá? Então, resumindo, quando eu tiver o pronome relativo que, a concordância é feita com o pronome pessoal que vier antes dele, ao qual ele se refere, tá bom? E com quem? Vamos ver. Olha aqui o quem. Fui eu quem derramou a água. Olha aqui, hein? O relativo quem está aqui, ó. O relativo quem está aqui. Fui eu. Reparem que o verbo da oração principal não modifica, faz a concordância com o seu sujeito. Quem é o sujeito aqui? Eu fui. Fui eu quem derramou. Poxa, professora, eu derramou? Tá certo, está certo. Por quê? Você não fez a concordância com eu. Você fez a concordância com
o pronome que se refere à terceira pessoa. Quem é um pronome relativo que se refere a uma terceira pessoa. Fui eu quem derramou. Não é isso? A pergunta não é assim? Quem derramou a água, não é? É isso. Quem ele pode concordar na terceira pessoa do singular, e aí você está concordando com o pronome relativo quem, ou você faz igualzinho que concorda com o pronome pessoal. Então, eu também tenho a possibilidade de dizer o seguinte, ó. Fui eu quem, olha novamente, hein? Fui eu quem derramei a água. Agora eu concordei com quem? Não, eu concordei com o pronome pessoal que veio antes aqui, ó. Eu concordei com eu. Então, duas possibilidades. Você concorda com o pronome quem, na terceira pessoa, do singular, ou você concorda com o pronome pessoal que vier diante deles. Ó, fui eu quem derramou a água, fui eu quem derramei. Ah, e se fosse fomos nós? Fomos nós quem derramou a água, fomos nós quem derramamos a água. Perceberam? Expressões como cerca de, perto de, mais de, menos de. Gente, vamos concordar, olha aqui, o verbo concorda com o numeral que segue a expressão. Então, olha, mais de uma pessoa chegou. Concordei com o numeral. Menos de 10 pessoas chegaram. É isso, tá? Então, cerca de 10, cerca de 100, não foi um, tudo no plural. Então, quando que eu vou ter cerca de, perto de, mais de, menos de? Só com um que fica no singular. 2 em diante, vamos fazer a concordância no plural. Pegaram? Agora, atenção. Se houver reciprocidade ou repetição da expressão, aí sim vamos usar um plural, né? Os alunos se agrediram no corredor. Se agrediram, um agrediu ao outro. Então, vamos colocar no plural. Olha aqui, ó, o pronome aqui reflexivo, tá vendo? Eles se agrediram, um agrediu ao outro. Mais de um carro, mais de uma moto estavam no depósito. Mais de um carro, mais de uma moto. Ó, repetiu o termo, tá vendo? Ó, mais de um, mais de uma. Duas ou mais vezes repetido, verbo no plural. Estavam. Certinho? Vamos ao próximo. Alguns, quantos, quais de nós, quais de vós. Opa, o que a gente vai fazer? Tanto faz. Eu posso concordar com o pronome pessoal ou eu posso concordar com o indefinido. Olha na prática. Quantos de nós ficaremos aqui esperando? Ó, quantos de nós ficaremos? Concordei com nós. Quantos de nós ficarão? Ah, ficarão, eu concordei com o pronome. Ó. Quantos ficarão, tá? Então, quantos, alguns, quais de nós, quais de vós. Você sabe que você tem a possibilidade aí de concordar com o pronome, ou com um pronome pessoal, ou com um indefinido. Ó, alguns de vós me acusareis. Alguns de vós me acusareis. Ó, concordei com vós. Também poderia dizer, alguns de vós me acusarão. Concordando com alguns. Alguns acusarão. Tá? Então, aí o bendito tanto faz. Porém, ó, vimos só situações no plural, perceberam? Porém, se ele estiver no singular, gente, aí não tem possibilidade de concordar com o pronome pessoal. É com esse indefinido que você vai concordar. Olha o exemplo. Algum, olha aqui. Algum de nós fará o trabalho. Ó. Algum de nós fará. Por quê, gente? No singular quer dizer o quê? Um apenas vai fazer o trabalho. Então, não tem como jogar isso aí, ó. Algum de nós faremos o trabalho. Algum é apenas um. Então, se esses pronomes vierem no singular, é no singular que você vai concordar, tá? Concorda com o pronome indefinido no singular. Expressões como um dos que, uma das que. O que a gente vai fazer? Ah, tanto faz. Oh, é tão bom, tanto faz. Desde que você saiba que ali tem um tanto faz numa questão de objetiva, de múltipla escolha. Olha só. Ele foi um
dos que esteve na manifestação. Ó. Ele foi um dos que. Eu digo que aqui é mais uma concordância, a gramática diz que você quer se referir a todos ou você quer dar destaque a um determinado ser, né, ao sujeito, a ele, né? Você quer dar destaque a ele ou você vai dar destaque ao grupo? Aí o verbo vai fazer essa concordância. Eu digo o seguinte, na verdade, você tem aí a ideia, né? É a ideia, o que você pretende, a minha ideia, o que eu pretendo. Dentro de um contexto maior, fica bem mais fácil de visualizar isso. Vamos ler aqui para vocês entenderem o exemplo. Ó. Ele foi um dos que esteve na manifestação. Ele foi um dos que esteve. Ó, esteve, eu concordei com um, que automaticamente se refere a quem? Ele. É isso, tá? Agora, olha embaixo. Ele foi um dos que estiveram na manifestação, ó. Estiveram, concorda com a ideia, ó? Dois que, mais de um, tá? Então, na verdade, foram vários, e aí ou eu dou destaque a todo o grupo que foi a essa manifestação, ou eu dou destaque apenas a esse sujeito que veio aqui, ó, na oração anterior, tá? Ele foi um dos que esteve. Ele foi um dos que estiveram. Estou aí destacando o grupo como um todo, todos que foram à manifestação, tá? Então, eu tanto faz e é só saber aí explicar por que é um singular, por que é um plural. Singular, porque que dá destaque apenas um sujeito da oração anterior. Plural, por quê? O que dá destaque a todos que estiveram lá na manifestação. Ó, vamos lá. Um e outro, nenhum nem outro. Tanto faz também, singular ou plural. Concordando singular ou concordando plural. Um e outro foi embora, um e outro foram embora. Então, tanto faz. Nenhum nem outro entendeu direito, nenhum nem outro entenderam direito. Também tanto faz. Então, um e outro, nenhum nem outro, você pode fazer a concordância no singular ou no plural. Tá? Vai depender mais de uma questão de semântica, sentido, a ideia que eu quero dar, né? O destaque que eu quero dar, do que concordância gramatical, certo? 12. Expressões. Parte de, a maior parte de, metade de, grande parte de. Olha, gente, depende. Se eu tiver a sequência aqui, o adjunto adnominal no singular, vai ter que ficar no singular. Se eu tiver um adjunto adnominal no plural, aí tanto faz. Ou eu concordo com o núcleo, maioria, parte, metade, certo? Ou então eu concordo com o adjunto adnominal. Olha aqui. A maioria da classe preferiu sair mais cedo. Ó. A maioria preferiu. Classe, singular. Então, não tem como, tá? Eu tenho que deixar no singular. Ou então, olha aqui, ó. A maioria dos alunos preferiu. A maioria dos alunos preferiu, deixei no singular, concordando com o núcleo aqui, ó. Maioria, certo? A maioria dos alunos preferiram, ó. Plural, concordando com o adjunto adnominal alunos, né? A locução aí é 2 alunos, então concordo aqui com alunos. Entenderam isso? Palavra plural, eu posso concordar no plural. Palavra singular, não tem possibilidade, vai ter que ficar tudo no singular. Eu sinceramente, eu prefiro e posso falar para vocês assim que nos termos mais eruditos, né, nos textos mais científicos, trabalhos científicos, a concordância com o núcleo, ela fica melhor, tá? Não tem erro, se você concordar no plural, não tem erro, mas a concordância com o núcleo, ela fica melhor. Por quê? Na verdade, não é com o núcleo do sujeito que fazemos a concordância? Então fica melhor sim, embora a gramática aceite também a concordância com o adjunto nesses casos. Eu prefiro, nos meus textos, fazer a concordância no singular, mas a gramática permite, certo? A expressão cada um, gente, mantém o verbo no singular. Cada um de nós fará sua parte no trabalho. Cada um de nós. Então, ó, estamos nos referindo ao individual, não é isso? A ideia de individual. Então, de um
só. Então, deixa esse verbo no singular. Cada um de nós fará. Esse nós está até sem acento, deveria ter um acento aqui. Cada um de nós fará, tá? Vamos lá. Olha, uma concordância que eu vejo muito erro, muita dúvida, é a concordância de porcentagem. Como que eu faço concordância com porcentagem? Gente, se tiver um substantivo acompanhando, é com ele que você concorda. Olha ali no exemplo. 10% do orçamento desapareceu. Ó, 10% do orçamento não está no singular? Verbo no singular, ó, desapareceu. Concordando com orçamento. 10% das entrevistas revelaram, ó, revelaram, no plural, concordando com entrevistas, no plural. Então, tem uma palavra acompanhando, né, o percentual de que, é com essa palavra que você faz a concordância. Ah, professor, e se não tivesse a palavra, apenas o número? Aí você vai concordar com o número, né, como é a concordância numérica. Ó, 10% querem mudanças. 10 não é plural? Então, você concorda no plural. 10% querem. 1%, apoiou. Então, resumindo aqui, singular, correto? 2 em diante, ideia plural, concordância no plural. Certo? Gente, pararemos por aqui, nesse primeiro vídeo aí de concordância verbal, e vou dar sequência aí a uma parte 2, porque o assunto é extenso, tem concordância do verbo ser e outras concordâncias aí especiais. Então, pararemos por aqui. Até o próximo e continuem estudando. Nosso mantra é estudar, estudar, estudar. Até lá.